pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor 2015. Pessoal, eu tenho acompanhado aí os comentários de vocês, eu não estou conseguindo responder todos no mesmo dia, porém sobrou um tempo aí, eu estou tentando responder o máximo que eu consigo, ok? Bom, devido aos comentários, eu tenho percebido que várias pessoas me indagaram, professor, cadê a continuação do curso de válvula de esfera 3 vias? Então, sem muita delonga, sem muita espera, vamos continuar então o nosso curso aqui do Autodesk Inventor, dedicado ao projeto do Siri, ok? Que eu já tinha comentado sobre o blog dele, enfim, vamos ao que interessa. Essa videoaula, pessoal, vai ser um pouquinho mais maçante porque eu não vou executar desenhos, eu vou executar configurações de folhas e formatos. Bom, e para poder dar o start nesse item, o que vocês devem executar? Habilitar aqui a ferramenta de New, ou seja, abrir um novo documento. Nós temos dois tipos de arquivo aqui no grupo de detalhamento, o DWG, que ele é baseado no arquivo CAD, e o próprio arquivo IDW, baseado no Autodesk Inventor. Nós temos aqui algumas normas como referência, a norma ANSI, a BSI, norma DIN, GB, GOST e ISO. Tem aqui a GIS também, mas vamos discutir um pouquinho sobre a norma BNT. A norma relacionada ao layout e dimensões, ok, que é a NBR 10.068, ela é baseada na norma ISO. Então você poderia começar aqui utilizando então a referência da ISO. Porém, se você for pegar a norma NBR 13142, que é em relação às dobras do formato, você vai utilizar como base as normas da DIN, ok? Na própria norma da BNT, tem lá, essa norma foi baseada em, aí você consegue pegar a referência. Entre essas normas, a que vai ficar mais fácil da gente editar e configurar, com certeza vai ser a norma DIN, devido às configurações de diedros, ok? Porém, eu vou dificultar um pouco e eu vou habilitar a norma ANSI. Por quê? Eu vou partir do princípio que o nosso arquivo está totalmente errado. Então, desde a forma de apresentação, desde a forma de configuração, eu vou ensinar a criar as legendas, ok? Bordas e formato, sem nenhuma base pronta, ou seja, a gente vai ter que trabalhar em cima dessa construção e aí sim a gente vai ter a formatação. Poxa, professor, por que isso? Para forçar vocês a aprenderem a configurar um arquivo template. Muita gente manda mensagem para mim, professor, você tem algum template pronto para algum curso? Galera, se você pega algum template da internet, você utiliza no seu dia a dia, porém você necessita fazer alguma alteração e correção e você não sabe como esse arquivo foi criado, você vai ficar um pouco na mão. Você vai depender da pessoa que criou esse template. Então eu estou tirando de vocês essa dependência. Vocês vão criar, configurar 100% o formato conforme a necessidade de vocês. Beleza? Então, entre os itens aqui que eu vou selecionar o item ANSI milímetro IDW. Professor, chega de discurso, vamos ao que interessa. Selecionei o arquivo, vou habilitar aqui o Create. E para aqueles que se perguntarem, professor, você não vai mudar o IPJ? Galera, na verdade, o meu computador foi formatado e eu perdi a referência inteira dos arquivos IPJ que eu tinha, ou seja, não tem mais nenhum arquivo IPJ relacionado àqueles projetos antigos. Então, até eu solucionar esse problema, criar de novo o IPJ, eu vou partir do princípio que eu vou trabalhar com o item default. Não vai ter problema nenhum, tá? O único estresse é que ele não vai carregar as montagens nas pastas, e isso depois eu faço manualmente. Bom, vou habilitar aqui o botão Create, e de cara vocês foram transportados para um formato chamado C. Bom, vamos entender a lógica aqui de trabalho. Dentro do menu Ribbon, eu vou encontrar ferramentas relacionadas aos itens de detalhamento, como vista base, projeções, ok? Itens para cabeamento elétrico, tenho representações de crop view, alinhamento horizontal, quebras, ou seja, você vai deixar ali sua peça um pouco mais curta no detalhamento. Novos formatos, tenho aqui também toda a parte de simbologia e anotações e assim por diante, ok? Porém, nada disso vai fazer efeito se você não configurar aqui o nosso browser, o nosso navegador do modelo 2D. Galera, eu vou focar um pouquinho aqui nessa aba principal, nessa janela principal e vamos discutir aqui cada item. Bom, a primeira pasta que é apresentado é o Drawing Resource, que na verdade seria recurso do desenho.
eu vou encontrar subpastas e dentro dessas subpastas eu vou encontrar sheet format, que seria formatos para essa folha. Depois eu vou encontrar bordas, ok? Tem aqui um default border. Tem os títulos, que seria a nossa legenda. E por último, a pasta aqui de simbologia ou anotações. Bom, vocês devem perceber que nenhum desses formatos aqui está relacionado ao padrão ABNT, ou seja, a série A, do formato A4, A3, A2, A1 e o A0. Isso é problema? Na verdade, não. Nesse primeiro momento, a gente vai descartar qualquer possibilidade de alterar esses existentes, porque eu não consigo habilitar aqui o Sheet Format e criar um formato do zero, ok? Sem primeiro definir aqui embaixo no meu Sheet 1, no caso, especificar uma dimensão nova, ok? Em relação à borda, eu já posso trabalhar também com uma estrutura, mas é muito mais prático trabalhar com um padrão existente. Depois eu vou trabalhar com os títulos e aí sim a gente vai começar a criar as vistas. Bom, partindo então desse princípio, eu vou encontrar aqui o Sheet 1, que é exatamente essa folha que está sendo apresentada, e logo abaixo dele eu vou encontrar dois itens, uma borda padrão, default border, e o ANSI, que seria essa legenda. Nada impede de você selecionar esses dois itens e deletar. Reparem que aqui no campo da folha, na apresentação, ela foi deletada. Então, toda vez que você necessitar colocar um elemento, colocar aqui algum objeto, você pode voltar aqui nessas pastas, ou seja, recursos do seu desenho, e, por exemplo, eu vou selecionar a borda padrão, dou um duplo clique, ele vai voltar a apresentar essa minha estrutura. Agora eu vou colocar aqui nesse formato, o título aqui, né, o item de legenda, ANSI A, dou um duplo clique, ele já carregou nessa minha estrutura. Se você quiser deletar esse elemento e colocar o item maior, ele vai alterar sem problema nenhum. Então, esquecendo um pouco esses padrões já existentes, eu vou deletar. Eu vou agora configurar o tamanho desse papel. Eu vou partir do princípio que eu vou criar simplesmente o formato A2 e a mesma técnica vocês vão utilizar para a série A. Depois o A4, A3, A1 e o A0. Então vamos lá. Então clicando em cima do Sheet 1 com o botão direito do mouse, você vai encontrar alguns recursos e entre eles aqui o item chamado Edit Sheet, ou seja, editar esse formato. Dou um clique. Ele vai trazer uma janela até que simples para a gente entender e trabalhar. Nesse caso, ele pede um nome. Para a gente que vai trabalhar aqui pode ser simplesmente folha. Não preciso colocar a numeração, porque o Inventor vai colocar na sequência de criação. A dimensão, ele vai habilitar para a gente aqui outros padrões existentes. Nesse caso, eu posso trabalhar com A até o F, creio eu, com o padrão americano, dimensões customizadas e a série A. É exatamente esses formatos que eu necessito. Então, clicando aqui no A2, ele já vai colocar exatamente as dimensões. Nesse caso de largura, 594 e a altura 420, ok? Se vocês pegarem depois a NBR 10.068, vocês vão verificar que tem exatamente essas dimensões. Outra coisa que você pode colocar seria o número de revisão, conforme você vai trabalhando, mas não há necessidade. Outra coisa interessante seria a orientação da folha. No caso, o item chamado retrato ou paisagem. O formato A2, pessoal, já é um formato grande, é um múltiplo do A3. E em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre encontrei o formato A2 no item de paisagem, ok? Nunca encontrei o item aqui de retrato. Como eu não tenho aqui ainda a legenda, eu não posso trocar a orientação. Ele está colocando somente aqui na parte inferior direita. Logo abaixo eu tenho outras opções, que é o Exclude from Count ou From Printing, que na verdade é excluir da contagem de folhas. Não tenho essa necessidade e também eu não quero excluir da impressão, ou seja, eu quero que essa folha seja impressa posteriormente. Bom, informações básicas, clico no OK. As dimensões foram corrigidas e o nosso formato A2 já está inserido aqui nessa legenda. Bom, a pergunta é, se eu trouxer aqui o mouse nas bordas e dar um duplo clique, ele vai corrigir? Sim, ele vai corrigir, mas não vai estar conforme a BNT. Novamente, utilizando a BNT 10.068, nós temos uma tabela de margens. Para o formato A4, A3 e A2, a margem esquerda, ou seja, a margem que vai sofrer as furações, colocar o espiral, ser grampeado, tem que ter 25 milímetros. As outras margens ele coloca como direita, mas seria a superior, a inferior e a direita com 7 milímetros. Então, essa borda que foi inserida não é correspondente à nossa norma. Então, vou voltar aqui na folha 1, aqui embaixo, a folha 1, e vou deletar.
Para criar uma borda nova, pessoal, você vai vir aqui, ó, em cima da pasta de bordas, botão direito, ok? E selecionar aqui, ó, Define New Border. Ele simplesmente mudou o nosso menu Ribbon para um elemento de desenho. Reparem que ele colocou 4 cadeados já travados como referência das extremidades da folha. Então, o que eu posso executar aqui agora? Ó? Habilitar o item de retângulo e selecionar de ponta a ponta para criar a margem externa desse formato. Bom, a margem interna você também pode executar aqui com o retângulo e depois colocar as cotas. Nesse caso, eu vou colocar da margem esquerda 25 milímetros, ok? E aqui eu vou colocar uma cota, no caso a D7 eu vou colocar 7 milímetros. Como eu peguei o nome da D7, foi coincidência, né, colocar D7 e o número 7 ali. Eu posso preencher os outros valores com a mesma informação, só mudando aqui para D7. Por que isso, professor? Quando eu for alterar, eu colocar, por exemplo, para o formato A1 e para o formato A0, eu posso preencher 10 milímetros, que as 3 linhas vão ser corrigidas, então fica muito mais prático. Outra coisa interessante que a gente pode criar nessa borda seriam as marcas de corte. Necessariamente não é uma regra aplicada a padrões em todas as empresas. Por que eu falo isso? A BNT indica que é uma recomendação para o corte. E o que seria essa simbologia? Você tem 2 itens. Um triângulo isósceles aqui na lateral esquerda superior e em todas as quinas, com um preenchimento de achura preta, ou você executa como se fosse 2 linhas paralelas, ok? Eu vou até executar aqui os 2 modelos, para ser aplicado depois numa gráfica, para você conseguir cortar o papel com mais precisão. Então, o primeiro símbolo seria executar um triângulo. No caso aqui, isósceles, você coloca a dimensão de 45 graus e aqui você vai puxar a dimensão alinhada de 10 milímetros. Para quem quiser fazer a pintura aqui desse elemento com o comando Ashura, é só habilitar aqui em cima o Fill Hatch Region e selecionar o contorno desse triângulo. Automaticamente ele vai habilitar aqui o comando de hatch, ok? Você pode fazer ou o elemento aqui por Ashura, que é um padrão de recorte, no caso você vai colocar desde a norma ANSI, já fiz uma aula de como criar elementos para Ashura, ou você põe o elemento sólido, que é aqui embaixo, Color Fill. Você simplesmente vai colocar um elemento preto. Essa é a primeira opção da norma BNT. Eu vou excluir esse triângulo e eu vou fazer a segunda opção. Eu particularmente acho mais interessante, que seria a criação de 2 traços com 2 milímetros, ok, de espessura. Bom, vocês vão ter que executar aqui com o comando linha do menu Ribbon um formato de um L, ok, mais ou menos aqui, ó, e colocar na sua estrutura. Bom, você vai preencher aqui os valores de cotas, ok, eu vou colocar aqui 2 milímetros e a largura desse elemento normalmente eu coloco entre 15 a 20 milímetros. Isso vai depender se a empresa que você presta serviço já tem esse formato pronto e você vai seguir os padrões correspondentes, ok? Então, para finalizar, eu vou habilitar novamente o Fill Hatch, só que eu vou selecionar agora esse L e vou mudar aqui para Color Fill, deixar o elemento pintado de preto. Reparem que o comando ainda de Ashura está habilitado, ele está com as linhas criadas no tom de verde. Para isso, você pode simplesmente apertar a tecla ESC, ele vai voltar ao padrão de construção. Não clique no Finish Sketch, senão ele cancela a construção da margem. Bom, você vai ter que repetir esse processo para as 4 quinas, ok? Então, eu vou executar esse processo. Você pode até habilitar com o comando Mirror, que é o espelhamento. Só tome cuidado para o ajuste depois desse formato, porque a linha de meio é a referência dessa base aqui, e não a linha interna, ok? Existe uma diferença de espessura. Então, eu vou dar um corte no vídeo, vou colocar os 4 elementos e aí em diante eu vou voltar para colocar os outros itens de dobra. Beleza, pessoal? Coloquei aqui todos os itens nas quinas, ok? Coloquei as 4 marcações. E para finalizar essa videoaula, para a gente partir para o segundo item, que seria a colocação da legenda na parte inferior, eu vou colocar as linhas de dobra conforme a norma NBR 13142. Qual é o estresse quando nós fazemos esse processo? Primeiro, essa borda sem as linhas de divisão, sem as linhas de dobra, ela é genérica para os 3 formatos, para o formato A4, A3 e A2. Você colocando essas linhas aqui de dobra, você vai ter que criar borda por borda para cada formato, porque as linhas de dobra não correspondem ao mesmo padrão. Então, sendo assim, vai gerar um pouquinho mais de trabalho, porém vai ficar um pouquinho mais detalhado também. Vai facilitar muito a vida de vocês
quando for executar ali as partes de dobra. Bom, a norma diz que nós temos que deixar o formato final com a dimensão de um item A4. Porém, ele não fala sobre qual é a simbologia que nós temos que utilizar aqui nessa grade. Simplesmente eu vou executar algumas linhas, ok? No formato A2 são exatamente 4 linhas na vertical e uma na horizontal. Uma técnica que eu sempre utilizei seria construir as linhas de ponta a ponta, independente do formato que eu estou trabalhando. Nesse caso, você tem que pegar pela parte de fora, tomar cuidado para não pegar nenhum constraint existente, por exemplo, o pontinho verde aqui, eu sei que é o constraint de midpoint, para depois você conseguir ajustar. Mas, professor, essa linha no meio da folha não vai atrapalhar? Vai. Só que imagina o seguinte, você construir 8 linhas nesse seu processo e depois você ficar ajustando uma por uma. Então aqui eu vou ajustar somente 4, depois eu vou executar o trim. Essas duas no meio não foram estendidas, então eu posso utilizar o comando extend. Vocês devem perceber que o item aqui de detalhamento é muito próximo ao sketch das peças 3D. Mas vamos lá. A primeira linha, conforme a norma, tem que ter a distância dessa base até a linha externa com 185 milímetros. Essa é a primeira referência. As 3 seguintes aqui, ela tem que ter exatamente 96. Então, vou preencher aqui 96, vou pegar o nome dessa cota, ó, D29, e vou utilizar como base nas outras, D29. Se eu for alterar alguma referência, já vai sair ajustado com o D29. Essa última linha aqui, pessoal, não tenho necessidade de alterar porque ela é consequência. Pela norma tem que dar exatamente 121. Se eu não fiz nada de errado aqui, essa dimensão tem que bater exatamente com 121. Ele até fala, ó, não tem necessidade de criar essa cota, mas somente como é visual, eu vou deixar ela aqui aplicada à minha estrutura, ok? Vou deixar aqui as cotas, então, referenciadas e agora eu vou cortar esse elemento. Elemento trim, ok? Você pode até habilitar aqui, ó, ele vai cortar sucessivamente. Professor, mas você cortando essa linha, não vai desaparecer as cotas, não vai desaparecer as referências? Sim, mas eu não vou mais trabalhar com essa estrutura, eu não vou mais modificar essa minha legenda. Fiz uma vez para o formato A2 e não vou mais corrigir, ok? Se você tem a intenção de fazer correções depois, faça ali as cotas novamente sem problema nenhum. Vou puxar agora a linha da horizontal, o mesmo procedimento. Nesse caso, eu vou pegar aqui um ponto externo da folha e puxar para a direita. E a distância que ele coloca da base até a linha superior, 297. Exatamente a altura do formato A4. Repita aqui o comando de trim e ele já vai estar com a referência de dobra. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira borda, esse é o primeiro formato que eu estou criando. Para finalizar essa videoaula, você vai clicar em Finish Sketch. Ele vai perguntar qual é o nome dessa borda. Eu vou colocar aqui A2, ok? Não vou colocar distinção para 3 nem para o A4, depois eu vou fazer. E eu vou clicar no Save. Automaticamente agora, essa borda foi inserida dentro da biblioteca desse arquivo. Se você habilitar aqui 2 cliques, ó, ele já traz exatamente esse formato. Você não precisa desenhar ou refazer. Só para vocês terem uma ideia, ó, em relação ao dimensional, eu vou colocar aqui um outro formato só para teste, tá? Ó, e eu vou editar aqui esse item com o formato A0, ok? Ó, ele já ajustou. Eu vou puxar aquela borda A2. Reparem que ele colocou exatamente a estrutura, só que aqui embaixo, ó, aquelas linhas de dobra foram para o espaço, você perdeu toda a sua referência. Então, só para teste, tá? Vou voltar aqui no formato A2, ó, ele vai corrigir sozinho. Tranquilos? Essa é a primeira parte. Na próxima videoaula já está gravada, já está postada, vai ser a criação da legenda na parte inferior. Beleza? Eu sei que eu falei bastante, mas eu tinha avisado para vocês, mas eu acho que é válido a gente discutir alguns assuntos técnicos. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, compartilhem. Galera, ajudem a divulgar o conhecimento. Só assim eu vou trazer mais e mais vídeos gratuitos para vocês. Eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!